Você já acordou no meio da madrugada com aquela vontade urgente de ir ao banheiro? Talvez uma vez, talvez duas, três ou até mais vezes durante a noite. E quando isso acontece com frequência, algo curioso começa a acontecer. Você começa o dia mais cansado, com menos energia, mais irritado e com a sensação de que seu corpo não conseguiu realmente descansar. Eu quero conversar com você hoje sobre um hábito simples, mas que muitas pessoas acima dos 50 anos fazem todos os dias sem perceber: a maneira como bebem água. Muitas pessoas acreditam que, para parar de levantar à noite para urinar, a única solução é beber menos água. Algumas chegam ao ponto de evitar líquidos durante grande parte do dia por medo de passar a noite acordando para ir ao banheiro. Mas será que essa é realmente a melhor estratégia? A verdade é que a hidratação é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Nossos rins, nossa circulação, nossa temperatura corporal e muitos outros processos dependem de uma quantidade adequada de água. O problema muitas vezes não está simplesmente na quantidade de água que você bebe, mas no momento em que você bebe e na forma como distribui essa hidratação ao longo do dia. Depois dos 50 anos, o nosso corpo passa por mudanças naturais. O funcionamento dos rins pode mudar, a bexiga pode ficar mais sensível e o padrão de sono também pode se tornar diferente. Por isso, pequenos hábitos que antes não faziam tanta diferença podem começar a influenciar diretamente a qualidade do nosso descanso. Talvez você esteja pensando: doutora, eu já tentei beber menos água à noite, mas continuo acordando. Ou talvez: eu quase não bebo água durante o dia, então por que ainda preciso levantar tantas vezes durante a noite? Essas são perguntas muito comuns, e existe uma explicação para isso. Durante este vídeo, eu vou explicar de uma maneira simples como o seu corpo controla a produção de urina durante a noite, por que algumas pessoas começam a acordar mais vezes depois dos 50 anos e quais mudanças práticas podem ajudar você a melhorar seus hábitos de hidratação. Nós vamos falar sobre alguns erros comuns, como deixar para beber muita água perto da hora de dormir, passar o dia inteiro sem se hidratar adequadamente e tentar compensar tudo à noite. Também vou explicar por que algumas pessoas precisam prestar atenção não apenas à água, mas também a outros fatores que podem aumentar a vontade de urinar durante a noite, como algumas bebidas, medicamentos e alterações no organismo que merecem uma avaliação médica. Mas antes de continuar, eu quero que você pense em uma pergunta: quantas vezes você costuma acordar durante a noite para ir ao banheiro? Uma vez? Duas? Três ou mais? Esse detalhe pode revelar muito sobre seus hábitos e sobre a forma como seu corpo está funcionando durante o período de descanso. Dormir bem não é apenas uma questão de conforto. O sono é o momento em que o corpo recupera energia, organiza processos importantes e prepara você para o dia seguinte. Quando esse ciclo é interrompido repetidamente, a qualidade de vida pode ser afetada. Por isso, neste vídeo, eu quero mostrar que pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença. Não se trata de cortar a água, nem de ignorar a necessidade do seu corpo. Trata-se de entender melhor como a hidratação funciona e aprender a criar hábitos mais inteligentes. Então fique comigo até o final, porque muitas pessoas cometem um erro simples com a água antes de dormir e nem imaginam que esse hábito pode estar contribuindo para as noites interrompidas. Vamos começar entendendo o que realmente acontece dentro do seu corpo depois dos 50 anos. À medida que envelhecemos, é natural que o nosso corpo passe por algumas mudanças. Essas mudanças não significam necessariamente que existe algo errado, mas elas podem alterar a forma como alguns órgãos funcionam, incluindo os rins, a bexiga e até o nosso padrão de sono. Muitas pessoas percebem que depois dos 50 anos aquilo que antes não acontecia começa a se tornar mais frequente: acordar durante a madrugada para urinar. Mas por que isso acontece? Uma das razões está relacionada à forma como o nosso organismo controla a produção de urina durante o dia e durante a noite. Quando somos mais jovens, o corpo costuma ter um sistema muito eficiente para equilibrar a quantidade de líquidos. Durante o sono, existe um mecanismo natural que faz com que os rins produzam menos urina, permitindo que a pessoa consiga dormir várias horas sem precisar levantar. Um dos principais responsáveis por esse controle é um hormônio chamado vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético ou ADH. De uma forma simples, podemos imaginar esse hormônio como uma mensagem que o cérebro envia ao corpo dizendo:
agora é hora de descansar. Vamos economizar água enquanto a pessoa dorme. Quando esse mecanismo funciona bem, os rins diminuem a produção de urina durante a noite. Porém, com o passar dos anos, algumas pessoas podem apresentar uma redução na produção ou na resposta a esse hormônio. Como resultado, o corpo pode continuar produzindo uma quantidade maior de urina durante o período em que deveria estar descansando. É como se o relógio interno do organismo não estivesse funcionando com a mesma precisão de antes. Além disso, existem outras mudanças naturais que podem contribuir para esse problema. A bexiga, por exemplo, pode se tornar mais sensível com o envelhecimento. Isso significa que ela pode enviar sinais de vontade de urinar mesmo quando ainda não está completamente cheia. Muitas pessoas interpretam isso como minha bexiga está fraca, mas na verdade existem vários fatores envolvidos. A comunicação entre o cérebro, os nervos e a bexiga precisa funcionar em equilíbrio para controlar corretamente a vontade de urinar. Outro ponto importante é que o sono também muda com a idade. Depois dos 50 anos, muitas pessoas passam a ter um sono mais leve. Isso significa que pequenos estímulos que antes não seriam suficientes para acordar podem se tornar mais perceptíveis. Por exemplo, uma pequena sensação de desconforto na bexiga pode ser suficiente para interromper o sono. E quando a pessoa acorda, muitas vezes aproveita para ir ao banheiro, mesmo que talvez ainda conseguisse dormir mais um pouco. Mas existe algo muito importante que eu quero deixar claro. Acordar uma vez durante a noite para urinar pode acontecer com muitas pessoas e nem sempre representa um problema de saúde. O que merece mais atenção é quando isso acontece várias vezes todas as noites, quando começa a prejudicar o descanso ou quando aparece junto com outros sintomas, porque a vontade de urinar à noite não depende apenas da idade. Ela também pode estar relacionada aos hábitos diários e a algumas condições que precisam ser avaliadas individualmente. Por exemplo, algumas pessoas bebem pouca água durante todo o dia e deixam para consumir grandes quantidades de líquido no período da noite. Outras consomem café, chá com cafeína ou bebidas alcoólicas próximas ao horário de dormir, sem perceber que essas escolhas podem influenciar a bexiga. Também existem situações em que a frequência urinária pode estar relacionada a alterações como diabetes, problemas urinários, infecções ou, no caso dos homens, mudanças na próstata. Por isso, é importante observar o próprio corpo. A pergunta não é apenas: quantas vezes eu acordo para urinar? Mas também: isso começou recentemente? Está piorando com o tempo? Está afetando minha qualidade de vida? Existem outros sintomas junto? O nosso corpo sempre envia sinais. Aprender a interpretar esses sinais é uma das melhores formas de cuidar da saúde. E quando falamos sobre acordar à noite para urinar, muitas vezes a solução não está em simplesmente beber menos água. Na verdade, o primeiro passo é entender como estamos distribuindo essa água ao longo do dia. No próximo passo, eu vou explicar exatamente como organizar melhor o consumo de líquidos para ajudar o seu corpo a trabalhar de forma mais equilibrada, especialmente depois dos 50 anos. Agora que entendemos por que muitas pessoas começam a acordar mais vezes durante a noite depois dos 50 anos, vamos falar sobre uma das partes mais importantes: a maneira como você distribui a água ao longo do dia. Muitas pessoas cometem um erro muito comum. Elas passam a manhã e a tarde bebendo pouca água e quando chega a noite percebem que quase não beberam nada. Então tentam compensar tomando vários copos de água perto da hora de dormir. O problema é que o corpo não funciona dessa forma. Quando você coloca uma grande quantidade de líquido em um curto período, principalmente no final do dia, seus rins precisam trabalhar para eliminar esse excesso. E uma parte dessa água pode acabar sendo transformada em urina justamente durante o período em que você deveria estar dormindo. Por isso, a primeira mudança importante é simples: não deixe para beber toda a água no final do dia. A hidratação deve acontecer principalmente durante o período em que você está acordado e ativo. Pense no seu corpo como uma planta que precisa ser regada aos poucos. Não adianta passar o dia inteiro sem água e tentar colocar toda a quantidade de uma vez à noite. O organismo precisa de equilíbrio. Uma boa estratégia é começar o dia hidratando o corpo. Depois de várias horas de sono, é normal que o organismo tenha perdido um pouco de água. Beber água pela manhã ajuda a iniciar novamente os processos naturais do corpo.
Durante o restante do dia, o ideal é consumir líquidos de forma regular, em pequenas quantidades, observando os sinais do próprio organismo. Não existe uma regra única que funcione para todas as pessoas. A quantidade necessária de água pode variar de acordo com fatores como peso corporal, nível de atividade física, temperatura do ambiente, alimentação e condições de saúde. Por isso, não devemos pensar apenas em números fixos. O mais importante é entender o funcionamento do seu próprio corpo. Outro ponto importante é prestar atenção ao horário. Se você costuma dormir às 22 ou 23, talvez não seja interessante consumir grandes volumes de água pouco tempo antes de deitar. Isso não significa que você deve ficar com sede ou evitar completamente líquidos à noite. Se sentir necessidade, beba água. O objetivo não é criar uma restrição exagerada, mas evitar excessos próximos ao horário de sono. Um exemplo simples: imagine uma pessoa que durante todo o dia bebe apenas alguns copos de água. À noite, antes de dormir, ela lembra que precisa se hidratar e toma uma garrafa inteira de água. Essa pessoa está tentando cuidar da saúde, mas o momento escolhido pode estar dificultando o descanso. A solução seria transferir essa hidratação para mais cedo, permitindo que os rins tenham tempo de trabalhar antes do período de sono. Também é importante lembrar que a sensação de sede nem sempre aparece na mesma intensidade depois dos 50 anos. Algumas pessoas mais velhas sentem menos sede, mesmo quando o corpo precisa de líquidos. Por isso, criar uma rotina de hidratação durante o dia pode ser mais eficiente do que esperar a sede aparecer. Mas existe outro detalhe que muitas pessoas esquecem: não é apenas a água que influencia a bexiga durante a noite. Café, alguns tipos de chá, bebidas alcoólicas e outros líquidos podem estimular a produção de urina ou irritar a bexiga em algumas pessoas. Por isso, às vezes a pessoa acredita que o problema é a água que bebeu, quando na verdade o hábito que mais está influenciando pode ser outra bebida consumida no final do dia. A ideia principal é encontrar equilíbrio. Beber pouca água pode prejudicar a saúde, mas beber grandes quantidades no momento errado também pode atrapalhar o sono. O objetivo não é controlar a sua vida em torno do banheiro. O objetivo é ajudar seu corpo a trabalhar de uma maneira mais organizada. Pequenas mudanças na rotina, como beber mais água durante o dia e evitar grandes volumes antes de dormir, podem ajudar muitas pessoas a terem noites mais tranquilas. No próximo passo, vamos falar sobre outros hábitos que parecem simples, mas podem estar aumentando a vontade de urinar durante a madrugada e prejudicando a qualidade do seu sono. Além da forma como você bebe água, existem outros hábitos do dia a dia que podem influenciar diretamente a quantidade de vezes que você acorda durante a noite. Muitas pessoas focam apenas na água, mas esquecem que alguns alimentos e bebidas também podem estimular a bexiga e aumentar a produção de urina. Um exemplo muito comum é o consumo de café no final da tarde ou à noite. A cafeína pode ter efeito estimulante no organismo e, em algumas pessoas, pode aumentar a vontade de urinar ou deixar o sono mais leve. O mesmo pode acontecer com alguns tipos de chá que possuem cafeína em sua composição. Outra bebida que merece atenção é o álcool. Algumas pessoas acreditam que uma bebida antes de dormir ajuda a relaxar, mas o álcool pode interferir na qualidade do sono e também favorecer a perda de líquidos, fazendo com que a pessoa acorde mais facilmente durante a noite. Por isso, observar o que você consome nas horas antes de dormir pode ser uma mudança simples e importante. Também é necessário prestar atenção aos medicamentos. Alguns remédios, especialmente aqueles usados para controlar a pressão arterial ou eliminar excesso de líquidos do corpo, podem aumentar a produção de urina. Isso não significa que você deve parar de tomar qualquer medicamento. Nunca faça mudanças por conta própria. O ideal é conversar com o médico para entender se o horário em que você toma determinado remédio pode estar influenciando o seu sono. Outro ponto que muitas pessoas ignoram é o hábito de ir ao banheiro antes de dormir. Essa é uma atitude simples, mas pode ajudar algumas pessoas a evitar que pequenos sinais da bexiga interrompam o sono logo nas primeiras horas da madrugada. Também é importante cuidar da rotina de sono. Quando dormimos mal, ficamos mais sensíveis aos pequenos desconfortos do corpo. Uma pessoa que já tem um sono leve pode acordar facilmente com qualquer sensação, incluindo uma pequena vontade de urinar. Criar um ambiente adequado para dormir,
Manter horários mais regulares e reduzir estímulos antes de deitar pode ajudar o cérebro a entrar em um estado de descanso mais profundo. Mas existe uma pergunta muito importante. Quando acordar à noite para urinar deixa de ser algo normal e passa a ser um sinal de que precisamos investigar, se isso acontece ocasionalmente, pode fazer parte da rotina de muitas pessoas. Porém, quando a situação se repete todas as noites, várias vezes durante a madrugada, ou começa a prejudicar sua qualidade de vida, vale a pena buscar uma avaliação. Também é importante procurar ajuda médica quando aparecem outros sinais, junto com a vontade de urinar, como dor ou ardência ao urinar, presença de sangue na urina, sede excessiva, aumento repentino da quantidade de urina ou perda de peso sem explicação. Nos homens, alterações relacionadas à próstata também podem influenciar a frequência urinária, principalmente durante a noite. O mais importante é não ignorar os sinais do corpo, mas também não criar medo desnecessário. Acordar para urinar não significa automaticamente que existe uma doença. Muitas vezes, pequenas mudanças nos hábitos podem melhorar bastante a situação. O objetivo não é eliminar completamente todas as idas ao banheiro durante a noite, porque cada organismo funciona de uma maneira diferente. O objetivo é entender o que está acontecendo e criar condições para que seu corpo tenha um descanso melhor. Quando cuidamos da hidratação, da alimentação, dos horários e observamos os sinais do organismo, damos ao nosso corpo uma oportunidade maior de recuperar energia durante o sono. No próximo e último momento, vamos reunir os principais pontos que você deve lembrar e falar sobre como cuidar da sua saúde urinária de forma consciente, sem exageros e sem substituir uma avaliação médica quando ela for necessária. Se você chegou até aqui, eu quero que você guarde uma mensagem simples. Cuidar da sua hidratação não significa apenas pensar em quanto de água você bebe, mas também em como e quando você bebe essa água. Muitas pessoas acreditam que a solução para parar de acordar durante a noite é cortar totalmente os líquidos no período da noite. Mas essa não é uma estratégia saudável para todos. O nosso corpo precisa de água para funcionar corretamente. Os rins precisam de uma boa hidratação para realizar suas funções. A circulação depende desse equilíbrio e todos os órgãos precisam de água para trabalhar de maneira adequada. O segredo está no equilíbrio. Depois dos 50 anos, é normal que algumas mudanças aconteçam no organismo. A forma como os rins controlam a produção de urina pode mudar, a bexiga pode ficar mais sensível e o sono pode se tornar mais leve. Por isso, pequenas atitudes podem fazer diferença. Beber água de forma distribuída durante o dia, evitar grandes volumes de líquidos próximo ao horário de dormir, observar o consumo de café e outras bebidas estimulantes e prestar atenção aos sinais que o corpo apresenta são atitudes que ajudam a construir uma rotina mais saudável. Também é importante lembrar que cada pessoa é diferente. Uma pessoa pode acordar uma vez durante a noite e isso não representar nenhum problema. Outra pessoa pode estar acordando várias vezes e ter sua qualidade de vida prejudicada. O mais importante é observar mudanças. Se antes você dormia a noite inteira e começou a acordar várias vezes para urinar, se isso está acontecendo com frequência ou se existem outros sintomas associados, vale a pena conversar com um profissional de saúde. Ouvir o próprio corpo é uma das formas mais importantes de prevenção. Às vezes, um pequeno detalhe da rotina revela algo que precisa de mais atenção. Em outros casos, uma simples mudança de hábito pode trazer noites mais tranquilas e melhorar muito a disposição durante o dia. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a entender que a água não é sua inimiga durante a noite. O mais importante é aprender a trabalhar junto com o seu corpo, respeitando suas necessidades e criando hábitos mais inteligentes. Agora eu quero saber de você. Quantas vezes você costuma acordar durante a noite para ir ao banheiro? Escreva nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Se este conteúdo trouxe alguma informação útil para você, compartilhe com familiares e amigos que também têm mais de 50 anos. Muitas pessoas convivem com esse problema em silêncio e não sabem que pequenos ajustes podem ajudar. E se você gosta de conteúdo sobre saúde, envelhecimento saudável e cuidados com o corpo, acompanhe os próximos vídeos para continuar aprendendo maneiras simples de cuidar melhor da sua qualidade de vida. Antes de finalizar, existe uma informação muito importante que eu preciso deixar clara.
As informações apresentadas neste vídeo têm apenas finalidade educativa e não substituem uma consulta médica individual. Cada pessoa possui uma condição de saúde diferente, necessidades específicas de hidratação e características próprias do funcionamento urinário. Se você apresenta sintomas persistentes, mudanças importantes no padrão de urina, dor, desconforto ou qualquer sinal que cause preocupação, procure a avaliação de um profissional de saúde qualificado. Cuidar da saúde é também saber quando buscar ajuda. Obrigado por estar comigo até aqui. Cuide do seu corpo, respeite os sinais que ele envia e lembre-se: pequenas escolhas feitas todos os dias podem contribuir para uma vida mais saudável e com noites mais tranquilas.